Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe muito você, sua casa, sua família, seu final de semana. Que você viva momentos maravilhosos com a sua família. É muito gostoso estar com a família, né? Isso é uma delícia. Curtir momentos juntos. E quem tem criança, eu amo crianças. Elas são tão vibrantes, traz uma energia tão boa. É uma delícia. Que o seu final de semana seja muito abençoado em nome de Jesus, a sua existência. Eu oro por isso, profetizo que a sua existência seja gloriosa. Confie em Deus, se aproxime dEle, se alinhe com Ele. Solta pesos desnecessários. Deixa o passado. São decisões simples que mudam a vida da gente. Não se distraia com bobagens. Eu já atendi tantas pessoas nessa minha caminhada e muitas contaram que quando chegava na sexta, no sábado, sempre alguma coisa acontecia, era um padrão já. Isso é uma força maligna que dominava ali e o casal brigava e aí uma coisa, quantos que me disseram que uma coisa boba. Coisa boba. Sim, bobagem. Bobagem mesmo. E era motivo, um irritado, respondia mal para o outro, e já brigavam, e o final de semana era estragado. Até que começaram a ouvir a palavra e entenderam que era um padrão derrotado, já tistonado uma cultura. Algumas pessoas me disseram que já esperavam por isso. Já até falavam, dando mais força, porque na boca está o poder da vida e da morte. E a Bíblia diz que o Senhor colocou diante de nós o bem e o mal, a bênção e a maldição, a vida e a morte, e manda a gente escolher. Nós podemos escolher. Viver daquele jeito, no ciclo vicioso, alimentando cada vez mais, fortalecendo os vícios emocionais, o orgulho, e estragando com a vida, né? Momentos lindos, sendo que poderiam ser, né? Momentos, um final de semana maravilhoso, que se torna um pesadelo. Então, quantos que contaram que aí ficava um no quarto, outro na sala, e aí esse padrão foi crescendo, as crianças, cada uma num quarto, família dividida dentro de casa, ou a mulher ia para a casa da mãe, ficava lá, às vezes até dormia, o marido saía com amigos, e muitos disseram que quando chegava no domingo à tarde, às vezes até vinha a reconciliação. Só que já tinham perdido o final de semana inteiro. E sabe, esse padrão derrotado, essa cultura da derrota em várias áreas, a gente vê acontecendo assim, estabelecida na vida de muita gente,
de famílias, e por anos. Porque a pessoa pega aquele padrão na casa dela, ela casa e leva aquele padrão para a casa dela. Para o casamento dela. Uma mulher me contou uma vez que a avó morava, na verdade os pais, com uma situação muito difícil, casaram, foram morar com os pais, depois mudaram, não deram conta, voltaram. E ela foi criada na casa da avó. E ela disse que os avós, já velhos, idosos, brigavam. Todos os dias ela via um respondendo mal para o outro, espetando o outro. E ela via a mesma coisa acontecer com os pais dela, mas o problema, ela disse, eu via que era a minha avó. E aí eu fui vendo que o problema era a minha mãe. Mas, na verdade, a minha mãe repetia o padrão da minha avó. E ela bateu que nunca ela seria igual. Quando ela casou, ela se viu fazendo a mesma coisa, era a terceira geração. E ela tinha tido uma menina. E ela disse que, num culto, as vendas caíram. Ela estava assistindo um culto que eu fiz, ela disse até antigo, e ela falou que eu falei sobre isso, sobre essa maldição hereditária que, na verdade, se dá por escolhas hereditárias. Né? A pessoa vai repetindo, vai fazendo as mesmas escolhas. E ela disse que naquele momento ela olhou para a filhinha dela, que estava com 1 aninho, e ela caiu de joelhos e ela falou, eu quero mudança. Eu quero mudança. Eu não quero isso mais na minha vida. E ela disse que ela começou a assistir tudo ali. Tudo que ela encontrava, meus cultos, os programas. E ela foi aprendendo tanta coisa. E ela disse que uma das palavras que mexeu muito com ela foi essa aqui. Disse o Senhor a Moisés, diga aos israelitas que mudem o rumo. Ela disse que eu bati muito nesse assunto. É hora de mudar o rumo. Muda o rumo da tua vida. E ela pediu ajuda de Deus. Porque ela não queria viver daquele jeito. E ela disse que ela começou a fazer a lista mesmo. E era uma lista grande de tudo que ela tinha visto na avó, na mãe. E ela foi quebrando. E vigiando. Ela tomou uma consciência. E ela chamou o marido, pediu perdão para o marido. E começou a orar pela família dela. E pela filhinha. Que ela se levantou pela filha. Ela falou, eu não vou deixar isso acontecer com a minha filha. Porque ela disse que ela era uma pessoa assim, tão vazia, insatisfeita. Tinha casado, mas não acreditava no casamento, porque o padrão dela era muito baixo. Né? As referências dela eram baixíssimas. A avó, a mãe, ela disse, na minha família, bispa, as mulheres, todas assim, muitas separadas, as que ainda estavam casadas tolas, desequilibradas. E eu fui vendo, ela disse, como eu fazia parte daquele mundo, eu não percebia. Eu sabia que tinha algo errado, mas era a vida que eu conhecia. Até que eu
vi que eu não tinha que viver daquele jeito. Que as coisas podiam mudar. E ela acreditou. E foi lutar. E ela disse que ela se transformou. De tal maneira que ela começou a influenciar as irmãs. Ela tem 2 irmãs. Uma separada, a outra já se separou e voltou várias vezes. E ela, a mãe, ela conversou com a mãe e falou, ó, isso não é vida, está errado. O nosso padrão é muito baixo. É um padrão derrotado. E não é assim que a gente tem que viver. E ela disse, olha o que ela falou, bispa. E todo mundo crente indo numa igreja. Casamentos horríveis, vida financeira horrível. Mulheres tolas. Assim, mas a gente estava naquele mundo, então a gente não via. Via que não estava certo, mas ao mesmo tempo era o que a gente conhecia. E ela falou, eu me levantei. E eu decidi, eu vou mudar o rumo da minha vida. Sabe, eu tenho muitas histórias de pessoas que se distraíam assim com qualquer coisa e olhavam para a direita, para a esquerda, agarradas ao passado. E a Bíblia diz, deixem o que se foi. Não vivam de passado. Eis que estou fazendo uma coisa nova. Tirem o velho para eu colocar o novo. Não olhem para trás. O Senhor Jesus disse, lembrai-vos da mulher de Ló, que quando já estava salva da destruição, olhou para trás. Então, chega de olhar para trás. De olhar para o passado, de se distrair, de repetir histórias. Chega de manter um padrão derrotado. Chega de viver num nível baixo. Não, Deus não nos chamou para essa vida. Ele nos chamou para um nível alto. Deixo-vos a minha paz. Ele nos quer tomados de paz, de alegria, de segurança, lares equilibrados, casamentos, assim, abençoados, famílias que vivem unidas, na harmonia. Deus não pode operar num reino dividido. Muda o rumo. Vamos quebrar esse padrão. Talvez. Aí você está repetindo a história dos seus pais. Para onde você olha, você vê a mesma coisa acontecendo. Talvez você já aceitou essa cultura da derrota na sua vida. Aceita menos. Deus não nos chamou para uma vida mediana, mas excelente. Em toda a Bíblia nós somos ensinados à excelência, a sermos excelentes, a vivermos num padrão alto, cavalgarmos nos altos da terra, como está em Isaías 58. Você acha que é da vontade do Senhor, como que Ele está vendo uma coisa dessa, de você entrar no final de semana, por exemplo, e já brigada com seu marido, com seu cônjuge, com a sua esposa, filhos brigando, família dividida. Isso é triste. Tem que quebrar.
é fazer o que Jesus nos mandou fazer, olhai, vigiai, então orai. Uma vez alguém disse assim para mim, ai, mas eu oro tanto. Eu disse, mas não vigia. Jesus mandou você olhar, quer dizer, fica atento, vigia. O que está vindo aí? O que você está pensando? Qual o ataque que você está sofrendo? Quantas pessoas já disseram, eu faço isso, eu faço aquilo, e não sei o quê, porque eu fiz aquilo outro. Eu falo, é melhor obedecer do que sacrificar. Obedeça a Deus. Obedeça a Deus. O que a palavra fala? Se humilha, Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Muda o rumo. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derriba ou derruba com as suas próprias mãos, com as suas mãos. Quem é a tola? A tola é aquela que vive por emoções, pelo que está sentindo, por opiniões. É aquela que é dominada por tudo que está sentindo. Estou nervosa, estou irritada. A mulher sábia constrói, a tola destrói com as próprias mãos. Quem é sábia? A sábia que teme a Deus. É aquela que teme a Deus. Quem é a tola? Aquela que não teme, que é dirigida pelo mal e não por Deus, porque a sábia é dirigida pelo Espírito Santo. Não age na carne. Mas a tola é dirigida pela carne, pela mentalidade da carne, pelo momento, define tudo pelo momento, explode e tem atitudes assim infantis. A tola é insensata. É aquela que tira a paz do lugar. A mulher é o termômetro do lar. Né? Ela traz leveza ou ela pesa. E a Bíblia fala que a mulher deve ganhar o marido sem palavras. Porque falar não vai adiantar. Quantos testemunhos que eu tenho na igreja de mulheres que já eram crentes e o marido nunca aceitou acompanhar. E depois que elas vieram, começaram a ouvir a palavra e passaram a ser crentes de verdade, sérias. Os maridos vieram. Tem um caso muito engraçado que ela testemunhou, que ela mudou tanto que o marido começou a ficar com ciúme, vir na igreja com ela, porque estava com ciúme dela, achando que ela estava tendo um caso. Porque ela mudou tanto, ela não brigava mais, ela não era gentil com ele, e ele foi achando estranho. Ela testemunhou que um dia ele olha para ela e fala assim, você está muito estranha. Muito estranha. Aí, depois que você começou a ir lá nessa igreja, você está muito estranha. Tem alguma coisa errada aí. De tanto que ela mudou. Porque ela falou que ela só seguiu a palavra. Coisa que ela não fazia. Ela passou a obedecer. Calou. E o exemplo dela, levando paz, harmonia, equilíbrio, mexeu com ele. Mexeu com ele. É uma coisa linda. E não nos cansemos de fazer o bem. E se você continuar lendo, está lá. Porque no tempo certo você vai colher se não desfalecer. Não se canse de fazer o que é certo diante de Deus. O que é certo? É perdoar, calar. Ser gentil quando parece que não vale. Você não vai ter resultado nenhum disso. Você vai,
Porque o que você planta, o que você colhe. Não se canse de fazer o que é certo, de fazer o bem. Paga o mal com bem. Como que a gente vence o mal? Com bem. A palavra, ela é a verdade. Se ela está dizendo que assim funciona, funciona. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Você quer prosperar em tudo na sua vida? E prosperidade é ausência de necessidades. É uma vida em plenitude. Seja uma pessoa generosa. Generosa. Planta generosidade. O generoso prospera. E quem dá alívio aos outros recebe alívio. Quantas pessoas que já me contaram que viviam oprimidas, mas o dia que elas ouviram essa escritura aqui, elas ficaram chocadas, elas entenderam por que a vida delas era assim tão pesada. Porque elas não davam paz para o cônjuge, para a família, para os pais. Elas eram viciadas em conflitos. Planta alívio, dá alívio aos outros. Para de cobrar. É muito difícil viver com uma pessoa que só sabe cobrar. Isso mostra uma pessoa ingrata. Tem gente que só sabe cobrar. Nada tá bom, reclama de tudo. É muito difícil. Seja uma pessoa generosa. O generoso prospera. E quem dá alívio aos outros, alívio. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Então lhe disse o anjo ao Senhor: torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. O anjo falou isso para Agar, que teve uma má atitude com a Sara. E aí a Sara desequilibrou com ela e ela fugiu. E o anjo perguntou: de onde você está vindo, para onde você está indo? Quem está fugindo não sabe para onde está indo. Ela disse: estou fugindo da minha senhora. E a primeira coisa que ela ouviu foi: volta e se humilha. Volta e se humilha. E fez promessas a ela. E se ela não tivesse voltado e se humilhado, ela não teria vivido. Ouça Deus. Você quer viver a glória de Deus? Se humilha. Se humilha. A língua dos sábios é saúde. Quem é o sábio? Aquele que teme a Deus. Quando você teme a Deus, suas palavras curam, alimentam, levam paz. O sábio teme a Deus e libera palavras que curam. A mulher sábia constrói, a tola destrói com as próprias mãos. Ela simplesmente destrói, porque ela não é guiada por Deus. Se humilha. Faça o que é certo. Ei, alguém uma vez ouviu, disse que eu estava pregando e estava ouvindo o programa e disse assim: por que tem que ser eu? E na hora a resposta foi: porque o maior, o mais maduro, o mais espiritual é o que dá o primeiro passo. E ela na hora se levantou e disse: Senhor, me ajuda, eu vou fazer, eu quero te honrar. Faça o que é certo, muda o rumo. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Muda o rumo. Muda o rumo. Siga o que a palavra está dizendo e você vai ver o resultado disso. Maravilhoso, maravilhoso. Tema a Deus. O sábio disse que o essencial é temer a Deus. Quer uma grande vida?
Siga o que a palavra está dizendo e você vai construir uma vida poderosa. Deus tem muito com você. Se humilha. Faça o que é certo. E você vai se surpreender com os resultados. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para a gente orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida abençoada, amada, querida. O Senhor separou para si aquele que lhe é querido. O Senhor ouvirá quando clamar. Então estamos clamando. Senhor, que essa palavra tenha entrado, iluminado, clareado. Que vendas tenham caído, escamas dos olhos. Quantas pessoas, Senhor, que contam que num único programa, uma palavra fez chaves virarem, deu a essas pessoas clareza. Elas conseguiram ver tudo que elas não estavam vendo, entender o que elas não estavam vivendo. Passa do teu sangue sobre cada um. Nós quebramos toda maldição hereditária, todas essas escolhas hereditárias, esse padrão hereditário maldito, nós quebramos em nome de Jesus. Esse padrão da derrota, essa cultura da derrota, nós quebramos em nome de Jesus. Esse ciclo vicioso que seja quebrado e encerrado em nome de Jesus. Todo domínio demoníaco sobre ela, a família dela, nós repreendemos em nome de Jesus. Que ela veja, que a cegueira seja arrancada, que o agravo dos ouvidos seja arrancado, que ela seja livre, a casa dela livre, a família dela livre. Ó Deus, que ela já tenha se levantado e mudado o rumo, tomado decisões sérias, porque quando nós nos levantamos, a oração de um justo é poderosa e eficaz. Quando um se levanta, crê no Senhor Jesus e serão salvos tu e a tua casa. Quando um se levanta, eu estou acostumada a ver. Eu estou acostumada a ver, Senhor, mudanças inacreditáveis acontecerem na família inteira. Quando um se levantou, que essa pessoa já tenha se levantado e como um ato profético tenha se levantado literalmente. Com essa decisão tomada, eu vou me posicionar. Eu não vou mais deixar o diabo cirandar com a minha vida. Eu não vou entregar as rédeas da minha vida, da minha família para o mal. Eu estou assumindo o controle através do Senhor. Eu me levanto para viver a vida conquistada naquela cruz. Que ela creia, que ela receba vida, força, ânimo, todo encorajamento, toda força. Que ela creia e mude o rumo, dando os passos de fé. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram seus pedidos para oração, consagro tudo. Tomo posse de mudanças, de salvação, de barreiras quebradas, de divisão quebrada, de famílias unidas, casamentos restaurados, de perdão, de um povo com um coração quebrantado e perdoador. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores e profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista, uma unção 10 vezes mais. Levanta mais semeadores, porque precisamos e onde esse programa estiver chegando, que vidas tenham se posicionado, se levantado no espírito, na vida, em nome de Jesus. Eu agradeço por tudo, peço a tua bênção, dou a minha bênção, obrigada, amém. Amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 32969449. Rua Taquari 995 na Moca, onde nós estamos. Hoje o clamor dos 52 dias às 7 da manhã, ao meio-dia. Amanhã eu vou estar às 9, abrindo o jejum da manutenção dos projetos de conquistas, consagrando os dizimistas, celebrando a Santa Ceia do Senhor, o clamor dos 52 dias, um dia maravilhoso. Conta com a gente, e se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.